Com a dívida americana explodindo, o que eu faço para me proteger? Eu recebo várias perguntas sobre essa questão de endividamento. Nesse vídeo eu quero trabalhar com você de maneira mais específica o que está acontecendo em termos de risco de endividamento de vários países em mercados emergentes, especialmente também nos Estados Unidos, mostrando para você ao final do vídeo algumas alternativas de investimentos concretamente que você tem para que você possa proteger o seu dinheiro. No meu ponto de vista, naturalmente você pode diversificar também em outros ativos. Se você gosta desse conteúdo sobre investimentos globais, meu nome é Otávio Paranhos, eu sou analista de valores imobiliários e neste canal mostro justamente como você vai investir em uma carteira global de aposentadoria. Se você tem mais interesse pela nossa consultoria para a gente conseguir personalizar exatamente a sua carteira para o seu momento, basta você acessar o link aqui da descrição. Mas agora vamos direto para o nosso conteúdo, né? Quando a gente fala de endividamento de maneira geral, o principal país que mais se fala normalmente é os Estados Unidos. O Brasil, naturalmente, aqui também, mas, grosso modo, em termos macroeconômicos globais, a gente está falando dos Estados Unidos. Por quê? Quando a gente observa este gráfico aqui, o que a gente vê? Na linha vermelha, a gente observa quando que os Estados Unidos tiveram déficit primário, ou seja, quando o governo gastou mais do que arrecadou. Isso aconteceu lá em 1814, ali perto das guerras napoleônicas, depois na Guerra Civil Americana, né, em 1850, 1860, depois na Primeira Guerra, se estendendo depois para a Segunda Guerra Mundial. Depois nós tivemos um período relativamente longo, né, ali dos anos 50 até posteriormente o ano de 2000, 2001, 2002, quando de fato os Estados Unidos voltou a ter déficit, né? Então, você observa o quê? Quando a gente observa a questão do endividamento total dos Estados Unidos, que é aqui esta linha azul aqui embaixo, o endividamento naturalmente aumentou na Guerra Civil Americana, aumentou na Primeira Guerra, depois na Segunda Guerra, tendo aqui um grande período de reversão, de queda do endividamento americano dos anos 50 até mais ou menos 1980 e depois, naturalmente, um grande boom de endividamento agora perto ali dos 120 pontos do PIB, 120% do PIB de endividamento do governo americano. Isso é bastante coisa. Naturalmente, muitas pessoas têm receio da questão de investir nos Estados Unidos, de comprar tesouro americano, de emprestar para o governo americano, e isso faz bastante sentido ter receio. Por quê? Porque quando a gente observa este outro gráfico que demonstra na sua linha vermelha o percentual do PIB que é gasto em juros, a gente observa que os Estados Unidos lá na sua guerra civil gastou 1,5% do PIB em juros, depois na Primeira Guerra começou a gastar também 1,5% do PIB em juros e agora ele está na máxima histórica em 4% do PIB em juros. Isso é bastante coisa, né? Quando a gente considera que ali o PIB americano tem mais de 20 trilhões de dólares, 4% é realmente muito significativo, né? O próprio Brasil, o percentual que o Brasil gasta em juros em relação ao seu PIB é de aproximadamente 8%, é quase o dobro dos Estados Unidos, mas ainda assim, perto de outros países desenvolvidos, 4% é bastante coisa. E isso pode gerar, naturalmente, um receio de que os Estados Unidos não consiga necessariamente pagar sua dívida, porque a dívida dele, em grande medida, é pré-fixada, então ele pode imprimir dólares e, portanto, diluir a sua dívida, né? Mas, naturalmente, isso aí aumentaria a inflação e muitas pessoas têm receio justamente de comprar renda fixa que não é indexada à inflação e, consequentemente, perder dinheiro ajustado pela inflação, né? Então, esse ponto ele é bem importante. De fato, os Estados Unidos nunca estiveram em um ponto que eles pagam tanto juro assim para sustentar a sua dívida, tanto porque a dívida é grande, como também porque agora nós tivemos maiores receios de inflação, maiores receios de conflito, questões geopolíticas, né? A questão das tarifas também, naturalmente, exigindo um prêmio de risco maior para investir nos Estados Unidos. E quando a gente observa em relação a outros países, como que fica o total do endividamento, né? Países do G7, que são as principais economias mundiais, com endividamento próximo dos Estados Unidos, próximo aqui de 120% do PIB. Quando a gente observa a zona do euro, principalmente pela Alemanha, que tem um endividamento menor, ali na casa dos 80%, 90%. Mercados emergentes ali perto de 70%, lembrando que o Brasil está um pouco mais de 80% quando a gente considera ali o total bruto da dívida, né? Não a dívida líquida, mas a dívida bruta. Então, a gente observa que os emergentes têm aumentado claramente o seu endividamento, mas ainda muito longe, né, dos países mais ricos e desenvolvidos, que têm um endividamento, na maior parte das vezes, acima de 100% do PIB, né? Naturalmente, isso aí gera esse receio que as pessoas têm, justamente por causa da pergunta que eu recebi sobre o endividamento e como investir nesse cenário. E observando, então, diretamente países emergentes, de maneira um pouco mais próxima aqui, o que a gente observa, né? O endividamento dos países emergentes em relação ao seu PIB. Em relação à dívida pública, naturalmente, né? O Brasil aqui é o terceiro país de todos os emergentes analisados neste relatório do Goldman Sachs,
atrás da China, que a gente sabe que tem um impulso fiscal gigantesco, né? O governo chinês gasta muito dinheiro para manter a economia girando, e obviamente também atrás da Ucrânia, que agora se endividou muito porque está há 3 anos em guerra, né? Então esse ponto é bem importante. Todos os outros países têm um endividamento menor do que o Brasil. Esse é um dos motivos pelos quais o Brasil tem sim uma taxa de juros estrutural maior, um risco maior, porque ele é mais endividado do que a maior parte dos outros países emergentes. Até outros países do mesmo porte do Brasil, então a gente pega o México, por exemplo, tem um endividamento de 60% do PIB, né? O Brasil está ali em 85%, 90% aproximadamente. Outros países também que têm um tamanho parecido, por exemplo, em termos de exportação de petróleo e população, a Nigéria, por exemplo, está em 50% do PIB, né? Até a Índia, que é um país muito grande também, maior do que o Brasil em vários critérios, tem um endividamento levemente menor do que o Brasil. E para muitas pessoas que falam que não tem problema de o Brasil, teoricamente, ter um endividamento alto, né? Quando a gente observa os eventos de crédito, ou seja, calotes parciais ou totais que os países eles impuseram aos seus credores, seja credores internos, seja credores externos, então endividamento que é obtido no exterior, como por exemplo pelo FMI, a gente observa aqui as várias situações em que países emergentes, né, tiveram ali inadimplemento, tiveram calote, mesmo tendo apenas, né, ali algum endividamento mais interno e externo, conforme vocês observam, em relação justamente aqui ao percentual do PIB de dívida que eles tinham. Então o próprio Brasil em 2002, quando teve um evento de crédito, tinha um pouco mais de 60% do PIB em dívida, né? Aqui em 83 também, ali no período da hiperinflação, o Brasil tinha 50% do PIB em dívida, né? Outros países, inclusive, tiveram vários outros eventos de crédito com um endividamento bem menor do que o Brasil. A exceção foi o Líbano aqui, de fato, agora mais recentemente, em 2020, que ele tinha um endividamento muito grande em 150% do PIB, mas veja que ter um baixo endividamento do PIB não é garantia de que o país não vai, de fato, entrar em um evento de crédito, ou seja, dar um calote parcial ou total e ter um grave problema econômico com desvalorização cambial e, consequentemente, maior inflação. Antes de nós passarmos para a parte dos investimentos, mesmo eu queria trabalhar com vocês este gráfico, que para mim ele é o mais interessante desse vídeo que eu gostaria de trazer, que ele considera o quê? Nesse gráfico a gente vê aqui no eixo X, né, nesse eixo inferior, a gente vê se um país ele tem maiores posições internacionais em termos de investimento, ou seja, se o país tem empresas que estão operando em outros países, e a gente observa o quê? Países geralmente muito exportadores têm as suas várias empresas operando em outros países para vender ali participações, enfim, para vender veículos de qualquer natureza, vários outros bens. Então, por exemplo, Japão, Alemanha, Coreia, Suécia, a própria China, grandona, está aqui, tem uma posição líquida, né, de investimentos muito grande no exterior, maior do que zero, ou seja, eles investem mais em outros países do que outros países investem neles, né? O principal país que é o contrário, que tem uma posição líquida muito negativa em termos de investimentos, é os Estados Unidos. Por quê? Porque tem muito mais países que querem vender para os Estados Unidos, que têm as suas empresas operando nos Estados Unidos, do que o contrário. Então a gente vê muito mais carros da Alemanha, por exemplo, sendo vendidos nos Estados Unidos do que carros americanos sendo vendidos na Alemanha, né? Então aqui é um exemplo claro. E a gente observa que a maior parte dos países estão nesse meio termo aqui, ou seja, não tem nenhuma posição líquida muito grande, no caso acima de zero, nem abaixo de zero, ou seja, tanto investem como também são investidos em termos globais. E também aqui este eixo Y, aqui conforme você observa à esquerda, né, o que ele é? Ele é basicamente se o país ele é mais exportador ou mais importador, que é exatamente o que eu acabei de mencionar. Tem países que exportam mais, países que exportam menos, os que exportam menos geralmente são mais investidos, têm uma posição líquida negativa, e os que exportam mais têm uma posição líquida de investimento mais positiva, né? A maior parte dos países emergentes está nesse miolo aqui, conforme vocês observam. O Brasil está numa posição relativamente frágil, né? A maior parte dos países em situações frágeis estão nos extremos, seja positivamente, seja negativamente, porque quando a gente tem uma crise global muito forte, né, a gente tem uma situação de desbalanço, né, de imbalance em inglês, justamente das importações e exportações, podendo gerar depois uma crise fiscal. Não necessariamente por dívida, mas justamente por esse desbalanço aqui que vocês podem observar, né? O Brasil está em uma situação relativamente frágil, né, quando a gente observa esta posição aqui, e os países que estão bem no meio são países intermediários, não tem um risco tão grande. Então, por que eu gostaria de trazer esse gráfico aqui para mostrar para vocês? Primeiramente, para mostrar como que não só em termos de endividamento os Estados Unidos está numa posição frágil, cada vez mais frágil, como também na parte de balanço comercial também está em uma situação relativamente frágil, né? A gente sabe que os Estados Unidos importam muito mais do que
que exportam, né, e são muito mais investidos do que em outros países. Isso significa que, em uma situação de crise global ou de desinvestimento, esses investimentos eles cessariam ou se reduziriam bastante, podendo gerar maiores quedas nos seus ativos financeiros, e também, naturalmente, se o dólar perder força, também ele vai perder, né, justamente a condição que ele tem de ser um grande importador de bens, né? Ter um grande déficit da sua balança comercial, isso aí também pode eventualmente se reverter, ou seja, são ajustes grandes que seriam feitos nessa situação dos Estados Unidos. Por isso que esse vídeo aqui é para mostrar, né, justamente quais os principais países que apresentam riscos maiores. Os Estados Unidos é um dos principais. Hoje, obviamente, 60% do mercado global de ações é americano, então é essencial que você tenha, sim, uma grande exposição no mercado americano, até porque aqui a gente está falando da economia americana, e a posição de ações americanas não é necessariamente representada conforme você observa nesse gráfico. As maiores participações americanas são justamente de empresas de tecnologia, que não tem necessariamente uma questão de importação muito grande, até porque são de tecnologia que são exportadas, né? As tecnologias são exportadas para vários países. Quando você, por exemplo, paga ali um streaming da Netflix, você está, na prática, importando, né, um serviço dos Estados Unidos para o Brasil, e você está, teoricamente, comprando dólares e mandando dólares para os Estados Unidos. É isso que você está fazendo, né? Então, as posições nas ações não necessariamente representam esse gráfico, mas é apenas para você ter uma ideia mais concreta do que pode acontecer com as economias de maneira geral. Quando a gente observa aqui uma perspectiva de projeção da Vanguard, naturalmente pode estar errado, aqui é apenas uma empresa que fez a perspectiva. O que a gente observa em termos de expectativa para os próximos 10 anos, né? Então são projeções de retorno para os próximos 10 anos. Mercados americanos de ações tendo aqui uma expectativa de 4,3% a 6,3% nominal, retorno total já com dividendos das ações, ou seja, um pouco abaixo da média histórica, que nos Estados Unidos ficou mais próximo de 9% a 10%. Quando a gente considera ações globais fora dos Estados Unidos, um retorno muito próximo da média histórica, aqui em 7% ao ano. Mercados emergentes, de maneira geral, 4% a 5% ao ano. Inclusive, esse percentual aqui ele até se modificou, era um percentual um pouco maior anteriormente. Ações de valor nos Estados Unidos, ou seja, empresas mais baratas do que a média, aumentando aqui a expectativa de retorno para casa dos 7%. Empresas de crescimento, né, de 3% a 5%. E você pode me perguntar, Otávio, como é que isso daí é possível? É possível simplesmente porque empresas que crescem em receita não necessariamente crescem em termos de cotação das suas ações. Inclusive, uma empresa pode crescer destruindo valor se o crescimento dela for com crescimento abaixo do custo de capital da empresa, tá? Quando a gente observa na parte da renda fixa, naturalmente, né, as ações tendem a ter uma dispersão maior e ter uma expectativa maior do que a média da renda fixa. Mas quando a gente observa a renda fixa, mercado americano como um todo de renda fixa rendendo ali 13,5%, de 4,5% a 5% ao ano, né, nos próximos 10 anos é a perspectiva, o que está alinhado com a maior parte das demais categorias de renda fixa, né? Lembrando aqui que quando a gente observa até mercados emergentes de títulos soberanos, ou seja, por exemplo, um tesouro brasileiro, aqui naturalmente observando outros países também, de 5% a 6%. Lembrando que isso daqui é em dólar, tá? Outros países emergentes geralmente são mais seguros do que o Brasil e, consequentemente, tem um nível de rentabilidade menor e um risco menor para a sua renda fixa, tá? Então, trazendo esse racional, lembrando que estes títulos de renda fixa aqui principalmente são pré-fixados, gostaria de trazer alguns ativos que eventualmente podem proteger você mais ou cair menos ou permitir uma diversificação maior do que normalmente as pessoas que conversam comigo aqui no Instagram trazem em termos de investimento. A maior parte das pessoas investe muito nos Estados Unidos, investe muito em títulos pré-fixados, geralmente ETFs ou fundos mais tradicionais do mercado global americano, ou seja, total americano, tesouro e crédito privado. E aqui eu quero trazer algumas alternativas para você. Primeira alternativa que eu trago para você é renda fixa americana de curto prazo, ou seja, terá uma volatilidade menor, protegida da inflação. É um tipo de investimento menos presente nas carteiras dos investidores que eu observo. Fundo ridiculamente barato, né, custo de 0,03%. E quando a gente observa justamente, né, aqui a parte do prazo médio de maturação dele é de 2,4 anos, o que faz com que ele seja um fundo bem menos volátil.
Quando a gente observa esse gráfico, o que a gente vê? Esse desempenho do VTIP aqui, de 2019 até agora, teve uma rentabilidade de 3,9% ao ano. Mas o que a gente observa nessa linha vermelha, né? Principalmente aqui o momento da pandemia, e você observa que na pandemia ele não teve uma queda tão expressiva e logo voltou a performar muito bem aqui neste período, né? E a gente observa que ocorreu justamente um aumento da inflação no mundo inteiro naquele período de 2021, mantendo uma boa performance. Aqui eu coloquei só para comparar outros ativos que têm perfis semelhantes em alguns aspectos e diferentes em outros. Por exemplo, o SHY é um fundo de tesouro americano pré-fixado de 1 a 3 anos. E o que a gente observa, né? Quando a taxa americana ficou zerada ali em 2020 e 2021, ele teve um desempenho linear, né? Conforme você observa no azul aqui. A consequência disso é que ele não protegia você da inflação, que tinha aumentado muito, e depois, quando o juro americano aumentou, né? Ele teve uma queda relativamente significativa aqui de 4 a 5%, que foi uma queda até maior, né, quando a gente compara com o VTIP, embora o VTIP tenha um prazo parecido com o SHY, né? Então, você observa que esse título pré-fixado, né, que esse fundo aqui de renda fixa de tesouro americano pré-fixado não protegeu tão bem como teria protegido indexado à inflação. E um outro fundo que é muito comum, que é o AGG, que é a média ali do mercado americano de renda fixa com grau de investimento, tesouro e crédito privado com grau de investimento, teria também, né, pré-fixado, teria performado bem pior no momento de aumento de juros, porque ele tem um prazo maior, ali entre 5 e 7 anos na maior parte do tempo, consequentemente caiu bem mais, né, caiu ali praticamente 20%, né, o que é bem significativo para uma categoria de renda fixa que normalmente as pessoas querem se proteger mais. Embora sim, no período da pandemia, quando a gente observa só o período da pandemia, tivesse performado relativamente bem aqui o AGG, conforme você observa, né, não foi necessariamente muito melhor do que o VTIP ou o SHY, mas depois ele sofreu muito mais com o aumento de juros. Ah, mas Otávio, agora os juros americanos eles já subiram muito e talvez eles caiam, o que gere um ganho muito grande para o AGG. De fato, isso daí pode acontecer, só que na prática você não sabe, né? E se justamente a inflação americana aumentar para eventualmente conseguir pagar a inflação, os juros podem permanecer altos por um período maior do que você esperava ou até aumentar ainda mais. Isso é totalmente possível. Então, uma forma de você não ter que ficar pensando o que vai acontecer, é justamente se proteger e indexar ali a sua carteira ao risco que eventualmente você não quer assumir, que é o risco de perder para a inflação. Então um ativo como o VTIP eventualmente pode fazer sentido. Agora, partindo para a parte das ações, dois ativos que são tecnicamente semelhantes que eu quero trazer para você é justamente um afastamento do risco do mercado americano, não agora com ativos americanos que eu acabei de trazer para você, que eram fundos americanos, mas com fundos europeus, fundos irlandeses de acumulação que vão otimizar ali a parte do seu imposto de renda, tá? Então, por exemplo, um fundo como o da Xtrackers, MSCI World X USA, ele é o CITES, ou seja, ele é europeu, ele investe em países desenvolvidos, que é o índice MSCI World, fora dos Estados Unidos, ou seja, vai pegar tudo que é Europa, vai acabar entrando aqui, Japão também. Ele é um fundo que cresceu bastante, ele foi lançado há um tempo atrás e ele já está em 2,3 bilhão, né, de libras, o que é bastante coisa, é um fundo que cresceu bem rapidamente, tem uma taxa relativamente baixa de 0,15%, ele é um fundo que você compra através das bolsas de valores europeias, tá? Isso aí também a gente pode conversar melhor aqui no link da descrição, tanto pela minha consultoria, como pelo meu curso de Investimentos Globais, cujas vagas agora estão fechadas, mas você pode obter mais informações aqui embaixo, né? Avançando aqui sobre as características desse tipo de fundo, a gente observa que ele é todo de ações, ele tem uma exposição bem diversificada em termos de moeda, né? Então, 1/3 em euro, né? No caso aqui em ações, que tem exposição ao euro, depois 20% em iene japonês, pelo fato de investir em ações japonesas, libra esterlina, dólar canadense, franco suíço, né? Então, a exposição também aqui é o Japão 20%, o Reino Unido 11%, Canadá 11% e os demais países europeus também entram aqui embaixo, né? Quando a gente pega as principais posições, são as principais posições principalmente europeias, né? Então, é a SAP de tecnologia alemã, a SNL de tecnologia holandesa, Nestlé de alimentação suíça, e várias outras empresas aqui farmacêuticas também acabam entrando. E um outro fundo muito parecido da mesma categoria é aqui o iShares MSCI World X USA UCITS ETF, que é praticamente a mesma coisa, só que da versão da iShares, tá? O custo dele é muito parecido, né? Então custa ali 0,15% ao ano. A estratégia é tecnicamente igual, só queria dar uma alternativa a mais para você. As empresas são praticamente as mesmas, tá? Quando a gente observa, em termos de listagem, o fundo da Xtrackers, ele tem aqui, onde é que eu vou trazer para você a
parte de trading, né? Ele tem aqui a parte de, o código dele é o EXUS, para você observar em dólares na Bolsa de Londres, e o outro fundo da iShares é XUSE, né, na Bolsa de Amsterdã, aqui no caso negociando em dólares americanos. E quando a gente observa esse fundo, o EXUS, que é o da Xtrackers, que é um pouco mais antigo, que ele começou ali em março de 2024, ou seja, faz um pouco mais de um ano, ele já juntou aquele 2 bilhões de libras que eu mencionei para você. O fundo da iShares correu atrás agora para tentar pegar algum tipo de volume, né, mas é bem recente. Quando a gente compara esses fundos com um fundo como o VEA, por exemplo, que é justamente um fundo americano, que faz algo muito parecido, também investe fora dos Estados Unidos em países desenvolvidos, a gente observa uma performance relativamente bem parecida, que até se a gente pegar outros fundos, né, americanos que investem fora dos Estados Unidos, como o IXUS também, veja que a performance é muito parecida, é uma forma que você tem de proteger a sua carteira, né? E só para mostrar algo de maneira mais concreta, esse retorno aqui ele é um retorno em dólares, né, para você observar o retorno em dólar. Até quando a gente compara com ações americanas de maneira geral, a gente observa que nesse período aqui do último ano, né, de um ano para cá, a gente teve um desempenho dessas ações de fora dos Estados Unidos bem superior às ações americanas, tanto porque o euro e outras moedas se valorizaram frente ao dólar, como também se valorizaram principalmente as empresas industriais, né, empresas de defesa. Nesse período de maior conflito na Europa, a gente observa essa situação dessas empresas performando melhor, que já é uma diferença de quase 15% aqui nesse período de 6 meses. Tá? Então essas aqui são as principais alternativas que eu gostaria de trazer para você sobre essa questão de proteção às situações de endividamento global, que muitas pessoas podem me perguntar. Se você gostou desse conteúdo, também me segue lá no otavio.paranhos no Instagram, que eu vou responder as dúvidas para vocês também por lá, e não deixa de acessar aqui o link da descrição, em que nós temos detalhamento para você entender melhor o serviço da nossa consultoria, hein? Para nós conseguirmos personalizar a sua situação, basta você clicar aqui, tem um breve formulário para você colocar suas informações, a gente entra em contato com você, então não perde a oportunidade. Se você gostou, se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder nada que eu coloco aqui. Valeu!